Salmo 128. Eu vou ler para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do fruto do trabalho das tuas mãos. Feliz, bem-aventurado serás, e tudo te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como brotos de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e tu verás os bens de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Bom, quero conversar com vocês um pouco sobre esse tempo verbal aqui desse texto. Não sei se você percebeu, dá uma olhadinha aí, nessa bem-aventurança que a gente leu, que leva um capítulo inteiro do Salmo. E parece que tudo que o salmista está prometendo para a gente aí, está reservado para o futuro. Olha aí na sua Bíblia, no seu celular. Qual que é o tempo verbal do verbo? Da promessa. O tempo verbal do verbo foi ótimo, desculpa. Professora de português. Pois comerás, serás, irás, farás. E isso traz para a gente um sentimento e uma sensação de que a gente só vai ser bem-aventurado, abençoado, feliz, sintonizado com Deus, próspero, quando essas coisas acontecerem. Porque está lá no futuro. Mas hoje eu vim aqui para fazer um negócio com vocês. Nós vamos acabar com esse negócio de futuro, tá bom? Então não existe mais futuro. Acabou. Não tem futuro. Não tem futuro. Não tem que plantar para o futuro, não tem que pensar no futuro. Nós vamos destruir o tempo verbal chamado futuro. Porque, aliás, no hebraico ele nem existe. Esse tempo aqui é um imperfeito no original, que é o quê? Isso já foi inaugurado, já foi feito, continuará sendo feito, e é assim que vive o bem-aventurado. Se você estava daqui da última vez que eu preguei, alguma última vez por aí, que eu preguei sobre a bem-aventurança, eu falei sobre isso. Jesus, lá no Mateus 5, fala: bem-aventurado, você já é, não é você será. Jesus olha para você e já fala: bem-aventurado. Amém? Então não é quando eu for humilde eu vou ser bem-aventurado. Esquece, meu filho, você não vai ser bem-aventurado nunca. Agora, porque você é bem-aventurado, assim é a vida do bem-aventurado. Ele é humilde, ele chora, ele é puro de coração, amém? Ele é manso. Então nós vamos partir dessa premissa de que o tempo futuro não existe. É assim que vive o bem-aventurado. Ele come do fruto do trabalho. Ele já é feliz. Amém? Sabe por quê, gente? Porque tudo que a gente joga para o futuro, a gente acaba, por causa dessa coisa de tá lá, eu vou ser bem-aventurado quando isso acontecer. A gente fica achando que a gente tem que fazer coisas que a gente ainda não fez para que tal coisa aconteça, não é verdade? Então, eu vou ser abençoado quando eu temer a Deus. E aí, quando eu temer a Deus direitinho, Ele vai recompensar o meu esforço. Não é esse o nosso pensamento? Quando eu fizer tudo direitinho, for em todos os cultos, bater um ano, gabaritar um ano, dando meus 10% de dízimo. Quando eu completar a lista completa, não vou pensar mal da minha mulher, não vou xingar minha sogra, não vou gritar com meus filhos. Aí quando eu fizer tudo isso,
eu vou ser bem-aventurado. A gente cria uma expectativa de que Deus vai recompensar o nosso lindo e maravilhoso esforço. E não é. E aí a gente cria essa relação com Deus de uma espiritualidade que, em vez de nos fazer plenos e saudáveis e inteiros, nos faz mais doentes. Porque não faz sentido algum você olhar as estatísticas hoje do Brasil, com tanto crente que tem aqui no Brasil, tanta gente que se diz crente, que acredita em Deus, do bem, da família, do caramba, e está todo mundo ansioso. E ser um dos países que mais consome ansiolítico. Remédios para depressão. Tem alguma coisa que não fecha nessa conta. Do que está adiantando tanta igreja, tanta coisa, se está todo mundo ruim? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é esse tipo de vida abundante que Jesus chamou a gente para viver. E aí a gente insiste em achar que o nosso problema é ter as nossas expectativas contempladas. E a gente chega perto de Deus para orar, e a gente chega com essa expectativa, falando. Você vem aqui segunda-feira para você falar com Deus. Você não vem aqui para calar sua boca e ouvir o que Deus tem para te ensinar. Você vem aqui para falar, para pedir, né? Você acorda Deus de madrugada. Você sobe até no monte para ver se cutuca Deus mais de perto, para ver se Ele olha para você e contempla a sua expectativa, contempla a sua fome. É esse tipo de relação que você está desenvolvendo com Deus, e isso não é saudável. Porque a gente chega perto dele levando o carnezinho. Deus, eu me esforcei bastante essa semana. Cadê? Cadê o meu milagre? Cadê a minha dor sarada? Cadê? Cadê o meu marido de volta? Cadê o meu filho convertido? Cadê? E aí a gente vira a Marta, que vai lá no meio do caminho pôr o dedo na cara de Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, não é não? O meu irmão não tinha morrido. Por quê? Porque a gente está vindo com um carnezinho, ó. Fiz isso, isso, isso no teu nome, cadê? E para esses, o que Jesus falou que vai dizer? Não te conheço. Então, a gente precisa começar a viver um outro tipo de fé, se a gente quer ter um outro tipo de vida, amém? A gente precisa ter uma fé que não é uma expectativa para amanhã, mas uma convicção de uma eternidade que já invadiu hoje, amém? Então o tempo da bem-aventurança, o tempo das coisas que Deus tem para a gente viver, não é um futuro, é um presente da eternidade, amém? É presente da eternidade. Esse é o tempo verbal bíblico. Acabei de inventar. Não procura, não pergunta o Lutero, tá tudo, já combinei com o Lutero, ele vai falar que ele leu em algum livro para mim, já combinei isso com ele. Ele vai dar aqui minha nota de rodapé para vocês. Sabe por quê, gente? Até o futuro escatológico vira um gatilho de ansiedade. Eu vou confessar um negócio aqui para vocês, tá? Minha primeira crise de pânico da vida, pânico de perder o ar, 3 horas da manhã eu estava ligando para Valdir Stuernagel, porque eu sou chique, ligo para o Valdir. Liguei, 3 horas da manhã eu estava ligando para um velho pastor de 83 anos. Tem noção disso? O desespero da pessoa? Tendo uma crise, que depois eu fui entender o que era a minha crise. Porque no outro dia eu ia fazer uma cirurgia de vesícula. Vesícula, gente. Para quem já fez 2 bariátricas, uma vesícula não é nada. Eu já fiz, refiz, desfiz a bariátrica, tive 3 meninos, mas eu fui tirar uma vesícula. E eu quase desencarnei no meu sofá, naquela madrugada. Porque eu comecei a pensar na minha eternidade como
Futuro. E aí, quando é que eu vou para lá? Como é que vai ser? Como é, não sei o quê, tarará. O Valdir não me atendeu, claro. Eram 3h30 da manhã. Não atendeu. Cileda deve ter jogado o telefone lá do outro lado. No outro dia, ele me ligou, eu estava em cirurgia, foi tudo bem, estou aqui ainda, graças a Deus. Mas aí o que aconteceu? Ele me ligou e eu fui contar, super envergonhada. Super envergonhada. Como é que uma pessoa que cresceu na igreja, viveu tudo que eu vivi, estava com medo de eternidade? Eu estava com medo de eternidade. Entendeu? Porque a gente pensa na eternidade como um trem que ainda vai vir. Um lugar que a gente vai ir. Não é verdade? Não é isso que a gente ensina para as crianças, coitado das crianças. Que a gente vai para o céu. A gente não pensa que a eternidade é nossa origem. Céu não é o lugar que eu vou, é o lugar de onde eu vim. E isso muda tudo. Amém? O céu não é um lugar para o qual eu vou, talvez vá. Não. O céu é o lugar de onde a gente já veio. O filho que você tem é um filho que Deus já mandou da eternidade. Você não precisa ficar procurando o que esse menino vai ser. O que será desse menino? Não é seu papel é conhecer o eterno que já está revelado nele, amém? Amém, gente? Para com essa bobeira de tentar descobrir qual que é o plano de Deus para o seu filho. Você não vai descobrir, você não é vidente, amor. O plano de Deus para o seu filho é o propósito, a identidade que ele já pôs nele. Seu filho é uma semente que já veio do céu. Você só tem que se relacionar com ele. Porque se você pensar na expectativa, você vai ser frustrado. Então não é que seu adolescente é difícil, é porque ele está frustrando a sua vontade em cima dele. Porque você tinha vontade que seu adolescente fosse de um jeito e ele não é. Estou mentindo? Quem é mãe e pai de adolescente sabe. Eu queria que meu filho fosse assim, assado, um docinho de coco. Não vai ser. Ok? Aí você tem uma expectativa com relação a esse lindinho que você casou com ele. Né? Não olha para o lado agora não, fica olhando para frente, irmã. Olha aqui, ó, foca em mim. Aqui, ó, fecha a janelinha. Você vai ser frustrado. Vai se frustrar, porque você quer se relacionar com uma coisa ideal. Ok? E não com o real que está do seu lado. Amém? Então tá. O futuro escatológico pode virar um gatilho para a ansiedade, porque a gente pensa no céu como lugar para onde a gente vai, e não origem, de onde eu vim. E aí vira o papo da serpente, no Éden. O que a serpente falou com a Eva? No dia que você comer o fruto, você vai conhecer a Deus. Minha filha, Deus já está no jardim com você todo dia, você está conhecendo quem? Você está vendo? Está vendo como que é aqui, ó? Pequenininho. Astúcia das coisas. No dia que você tiver, é porque Deus está com você. Aí a gente cria um monte de crente achando que Deus não está falando com ele, achando que Deus abandonou, porque as coisas estão dando errado na vida. Não, filho. Não. Não, se estão prometendo que as coisas vão dar certo na sua vida, está errado. Tudo vai dar errado para você dar certo, amém? Para você virar quem você tem que ser. Deus não está preocupado com as coisas darem certo na sua vida, não. Deus está preocupado com quem você está virando. Você é representante dele aqui na terra. Aí, o que acontece? A gente fica caindo nesse papo da serpente. No dia que, mas o Espírito Santo de Deus fala, o dia é chamado hoje, agora. O Kairos já invadiu o nosso Cronos, amém? Então, o nosso tempo, ele parece que ele é linear só. Manhã, tarde, noite, hora de acordar, hora de malhar, hora de estudar, hora de dizer que é hora de dormir, mas o tempo da gente não é só isso.
Deus já invadiu a nossa praia, amém? E o que era só isso aqui, agora ficou muito divertido, porque agora é assim, ó, o tempo da gente é Kairos. A gente não vive mais no Cronos. A gente tem horário, a gente tem responsabilidade, a gente tem isso tudo, mas a gente vive outro paradigma de um tempo que não tem fim, amém? E aí, a gente precisa se libertar dessa lógica maldita de futuro, que só escraviza a gente e mata. E mata. Então, como é que nós vamos ser libertos disso? Ser libertos dessa ansiedade demasiada. Primeiro, nós vamos discernir o tempo. Amém? Primeira coisa, discernir o tempo. Qual é a fase e qual é a estação que eu estou? Precisa de vocabulário? Vai lá no Eclesiastes 3. Eu estou na minha fase de ser mãe de 3 crianças. Esse é meu tempo agora. Essa é a minha fase. Vai passar daqui a pouco. Amém, Jesus, vai passar. Aí eu vou ser mãe de outras coisas, entendeu? Mãe de árvore. No dia que eu me aposentar de ser mãe, eu vou para o meio do mato. Vocês me esquecem, tá? Já está resolvido. Entenderam? Um dia desse, minha avó estava descabelando com 5 meninos. Hoje ela está descabelando com o quê? 13 netos e muitos bisnetos. É fase. Tá bom? Então, é fase. Você está na faculdade, é uma fase. Aí é chato. Vai passar. Aí se você ficar pensando, no dia que... Aí você não vive a fase. O nosso problema não é falta de tempo. É desconexão e desalinhamento das estações. Então, o que acontece? Não te falta tempo, não. Falta você viver o que tem que ser vivido hoje. Amém? Está fazendo sentido aí para você? Porque a gente vive reclamando de, está faltando tempo. Está faltando tempo para fazer o que não tem que ser feito hoje. Então, se eu entender, a fase que eu estou vivendo agora é tempo de plantar. Está faltando tempo para colher. Mas não é tempo de colher, é tempo de plantar. Aí eu nem planto e nem colho, porque eu deixei de plantar na fase que era para plantar, na fase que era de colher, não tem nada para colher. Porque eu fiquei reclamando, entendeu? Leva isso para a sua vida. É tempo de quê agora na sua vida? Débora, agora é tempo de chorar. Então senta e chora. Porque lá na frente, quando for tempo de sorrir, você não vai dar conta de sorrir, porque você ainda não chorou aqui, você não resolveu esse trem aqui direito. Está entendendo? Amém? Então, discernir o tempo. O que te falta não é tempo, é você estar desalinhado com o que está acontecendo. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Primeiro semestre de 2026. O que está acontecendo na minha vida? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Quem eu estou me tornando nesse tempo? Qual é a direção que parece que Deus está me apontando para ser agora? Quem está comigo nesse tempo? Pergunta importante também. O que está acontecendo ao meu redor? Gente, a cura para a ansiedade é prestar atenção. Prestar atenção. Está lá no Mateus 6:25. Jesus que fala, não andeis ansiosos, ele fala o quê? Observai, considerai. A gente está ansioso porque a gente não presta atenção, cara. A gente não presta atenção. A gente reclama demais. A gente não olha o tanto que a gente já andou, o tanto que já fez, o tanto que já tem. Presta atenção. A gente só resolve ansiedade com consciência, com atenção, com plenitude. O que me leva para a segunda coisa que eu preciso fazer para me libertar dessa lógica de futuro. Primeiro, eu preciso discernir o tempo e prestar atenção. Segundo, eu preciso encarnar no tempo. Encarnar mesmo.
viver uma espiritualidade que é encarnada. Encarar o tempo que eu estou vivendo agora, igual a gente encara a onda no mar. Entrou no mar, meu filho, entrou na água, tem que pular a onda. Fura a onda, mergulha na onda, dá um jeito, mas se a onda vier, você vai fazer o quê? Você vai tentar sair de volta para a praia? Vai cansar mais, não vai? Quem é da praia aí? Eu não sou, mas quem é da praia aí? Veio uma onda grande, você vai fazer o quê? É mais fácil fazer o quê? Mergulhar, atravessar, do que tentar voltar para a areinha lá firme. Está entendendo? A gente precisa encarnar no tempo, habitar com inteireza cada estação. O encarnado vive atento. Jesus foi repreender a Marta, coitada da Marta, hoje eu peguei Marta. Jesus foi repreender a Marta, lá no Lucas 10, com a Maria. Ele falou assim: Marta, Marta, andas errada, pecando? Não, andas distraída, com muitos afazeres. Distração desencarna a gente. A gente vive uma espiritualidade que abstrai as coisas. Abstrai, a gente vive uma abstração, uma dissociação da realidade incrível. Ô, gente, a fé é para o chão da vida. Deus escolheu pegar o pó da terra, o chão pisado, e soprar espírito. Aí você é bom demais que não dá para viver as coisas normais do dia a dia? Você vai limpar a bunda de menino, sim. Você vai pegar sua vassoura e limpar sua casa, sim, glorificando a Deus, amém? Você vai lavar aquela louça, ó, e expurgando. Mas é o que tem para hoje, amém? Graças a Deus tem louça, tem comida que estava na louça, tem gente em casa para comer. Ó, que bênção! Encarna essa fé. Não tem nada grande para você viver em Jesus, não, é isso aqui mesmo, é a vida. É a vida. É a vida normal, é a vida de todo mundo. O seu corpo importa. Não fosse assim, Deus ia vir de outro negócio, de unicórnio, para salvar a gente. Deus resolveu vir para a terra, pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui. Enfiou na barriga de uma mulher, para ter um parto. Um parto sangrento. Desculpa, vaginal, é isso mesmo. Lá, ó, Maria. O Deus bebê. Aí você vem me falar que, ô gente, a gente precisa viver mais encarnado. A espiritualidade da gente, o corpo, o cheiro, a mesa, a comida. Porque se a gente desencarna, se a gente dissocia, se a gente não vive com inteireza, a gente vive distraído, e a distração leva à amargura. A gente vira Marta, distraída, com qualquer atividade, e aí a gente vai lá cobrar a Deus o boletim nosso depois. Não é verdade? Se a gente vive desencarnado, a gente vive uma fé de antecipação e possibilidade. A gente vive com o discurso assim: poderia ter sido assim, podia estar sendo assim, pode ser que melhore. A gente vive antecipando, a gente sofre mais que peru de Natal, morrendo no dia que antecede. E aí, a gente não vive a realidade, a gente não desfruta do hoje, do agora, que é o que tem, gente. É o que tem, é agora. Esse instante aqui, e é aqui que Deus mora, é aqui que Deus habita, é aqui que Deus está, é aqui que Ele se revela, amém? É agora. 1, discernir o tempo. 2,
encarnar no tempo, atravessar o tempo com tudo. 3, não fugir do tempo. Não fugir do tempo, porque quando eu encaro a minha estação e atravesso, eu aceito o processo. Cada estação é um processo. Eu falo isso desde que eu era tia do O2, lá em 2015. Sem processo não tem progresso. Vou repetir, sem processo não tem progresso. Então, tem coisa na sua vida que só vai chegar se você aguentar o processo. Amém? Então, tem um processo, as coisas têm processo. E são processos, às vezes, demorados. Mas processo é para quem é semente, para quem é fruto. Amém? Tem um texto lá em João que eu gosto, eu sempre falo dele aqui. Se a semente caindo na terra não morrer, ela não germina. Tem que muitos de nós caímos na terra. Né? Somos sementinha de Jesus, estamos lá na terra. Aí o que acontece? Vão passar pelo processo? Mas aí tem que morrer para germinar? Então vamos morrer. Vamos. Aí está todo mundo empolgado, vamos morrer juntos, vamos morrer por Jesus. Aí dá aquela morridinha. Mas aí tem que esperar, né? Para germinar, para virar alguma coisa, virar um brotinho. Aí tem gente que não estou afim mais dessa brincadeira. Aí a semente vira o quê? Grão. Porque a semente só morreu, não virou fruto. E aí a gente corre o risco de virar uma igreja cheia de grão. E celebrar que dá para contar quantos grãos que tem. Você já foi num celeiro cheio de grão? Se você já viveu um pouco na roça? A minha bisavó tinha uma roça, bem na roça, e tinha as portinhas lá que tinha os grãos, grão de milho, mas era grão. Era aquilo ali, a gente contava, né? Mensurável o grão, não é verdade? Semente não. Semente pode dar, quantos frutos tem numa semente? Quantas mexerica dão numa semente de mexerica? Numa árvore de mexerica? Para a glória de Deus chegou a época da mexerica. Amém, Jesus? De manhã, de tarde, de noite. Obrigada por isso. Melhor estação do ano. Porque aqui, gente, é o seguinte. Quando eu passo pelo processo, quando eu aguento o processo, eu que sou semente, viro o quê? Fruto. O que tem dentro desse fruto? Semente. Que alguém vai jogar na terra, vai passar pelo processo e vai virar mais fruto. Aí a conta não fecha, porque não dá para contar quantos frutos que veio dessa semente que sou eu. Amém? Então a conta não vai fechar. Igreja é para ser semente. Se está dando para contar, se a conta está fechando, se está dando para... Aí nós viramos grão. Parece semente, mas está morto, não produz mais nada. Parece que alimenta, mas na verdade só ajuda a sair depois. Na verdade que o grão faz isso, ajuda a aliviar. Entenda como quiser. Eu e você somos chamados para ser semente, produzir frutos, que vão produzir mais sementes, que vão produzir frutos, e o negócio descontrolado e incontrolável, não tem controle. Mas se você é semente, você precisa passar pelo processo. Não fugir do tempo. E o processo também vem nas relações. Porque, como eu disse no início, o tempo e a estação exigem que a gente se relacione com pessoas reais e não com as pessoas ideais.
O tempo, a estação, exige que eu seja, assim, vulnerável e que eu exponha as minhas vulnerabilidades. Que a pessoa que mora com você debaixo do mesmo teto seja ruim, te dê trabalho mesmo, porque você tem Deus, o Eterno já invadiu sua vida, e você tem virtude de Deus para a pobreza daquela pessoa, amém? Amém? Esse foi mais difícil de sair. A pobreza daquela pessoa, a ruindade, o fedor daquela pessoa que te incomoda, o ronco, tudo isso. Fala, Deus, o que o Senhor quer me revelar nesse ronco, meu Deus? 4 horas da manhã, preciso dormir. O que é para eu fazer aqui, Jesus? Revela a virtude aqui que o negócio está feio, né? Às vezes o ronco do cara do lado é Deus te acordando para ir orar, ler uma Bíblia, para ir correr na praia. A gente precisa encarar as coisas com os outros olhos, né? Porque um ronca, mas aí você é chata pra caramba, e equilibra, entendeu? É um equilíbrio aí das coisas. Então, assim, o processo não é só esse. O processo é também nas nossas relações. A gente precisa ter coragem de falar, cara, ó, já tive medo de eternidade. E se achar que eu sou menos crente, mais crente por causa disso, é problema seu. Eu estou me abrindo aqui para vocês. De eu ser vulnerável, a ponto de eu falar, tudo bem, eu vou errar, gente, tá? Vou errar, vou desapontar vocês pra caramba, mas eu sou gente, você é gente também, e é isso. Estamos nessa estação, nesse ciclo do Kairos aí, e que Deus tenha piedade de nós, e nos ajude a conviver. Porque senão eu vou começar a selecionar quem pode sentar na minha mesa. E não é isso que Jesus ensina. Vou começar a escolher a dedo quem pode e quem não pode entrar pela minha porta. E não é isso que Jesus ensina. Então, eu preciso discernir o tempo, encarnar o tempo e não fugir do tempo, para que eu seja semente e dê muito fruto. Amém, missão? Amém? Que a gente possa gastar o nosso dia, viver os nossos dias, melhor assim. Viver os nossos dias de tal forma que a gente não deixe nada para amanhã. Amém? Eu aprendi isso aqui com Paulo Júnior. Ele fala assim, você tem que dormir como quem morre, porque quem deita cansado não dorme. Você já reparou isso? Quando você está muito cansado, você deita na cama, você não dorme. Sua cabeça fica... Então, você tem que gastar tudo que você tiver hoje, antes de bater na cama. Porque você deita, em paz pega no sono, deita como quem morre, amanhã você levanta como quem ressuscita. Glória a Deus. Amém? Então, se a gente ficar guardando para amanhã, apodrece, é igual maná. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje não é, ai pai, me dá o pão de hoje. Não, é uma afirmação. Para de jogar os trem para o futuro, ele já está te dando o pão nosso. Ah, mas eu não estou vendo, não caiu no meu Pix. Ô, meu irmão, às vezes não é um Pix que você está pedindo, um Pix, eu preciso de um Pix, Jesus precisa tanto de um Pix, devia ser assim a música, né? Mas... às vezes Deus está te dando uma pessoa do seu lado aí, que vai abrir uma porta para você. Deus está te dando um filho saudável, que você não vai precisar gastar um dinheiro a mais num tratamento. Entendeu, gente? Para de achar que milagre é Deus mandar Pix para você, né? Deus fazer sua mulher funcionar direitinho, não te dar trabalho. Para com isso. Esse demônio de que o futuro... Não, gente, já diria o corinho, o futuro já começou, né? Hoje a festa é sua. A festa, você não verá a paz de Israel. Eu li esse coisa que a minha avó ama, esse versículo. Ela fala, ainda hei de ver, Dona Ilka ali, ó, fingindo de sonsa, ainda hei de ver a paz de Israel.
Não há de ver não, dona Ilka, desculpa te corrigir assim, mas não há de ver não, já está vendo, porque nós somos Israel de Deus, nós somos em paz com Deus, amém? Nós já estamos em paz com Ele, e essa é a paz que Ele prometeu para o povo dEle. Essa é a paz de Israel, eu e você em paz com Deus, ninguém podia fazer isso. Paz aqui na terra, qualquer maluco faz, se tiver boa vontade. Paz com Deus, só Jesus Cristo pôde fazer pela gente. E paz uns com os outros, que é o que Ele manda a gente fazer. Então, né, eu hei de ver, eu ainda verei, você já está vendo, amém? Já está acontecendo, já é, amém? O já é o nosso novo amém. O eterno já está aqui, a gente já vive o presente do eterno. Esse é o presente de Deus, Eclesiastes 3,15. Esse é o presente de Deus. Essa é a vida. Vamos viver encarnado, encarando, discernindo, amém? Sem fugir. Bota o processo aqui, bate no peito e vão ser semente. Vão dar fruto. Leva isso para as suas relações. E lembra, hoje é tudo que a gente tem. Vamos mudar tudo que a gente tem. Para deitar como quem morre, acordar como ressuscita para a glória de Deus. Amém?